Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aí ao Beco do Exploit. Essa é a resolução da máquina número 23, né, do nosso segundo desafio, a máquina Zico 2. Essa máquina vai ser bem legal de explorar, ela está rodando dentro do Zico Shop aqui que está rodando na máquina, tem um SQLite, né, por trás, e esse cara aqui tem um PHP Lite Admin para administrar esse SQLite. É igual um PHP MyAdmin para administrar o MySQL, né? Nesse caso aqui é pro SQLite. E tem um exploit aqui que a gente consegue, na hora que a gente cria a tabela lá dentro do arquivo, né? Dentro do gerenciador ali, ela vai criar um arquivo lá dentro do server e a gente vai chamar esse arquivo, né, com o final .php, e dentro desse PHP a gente vai inserir nosso comando malicioso. Então, quando a gente executar esse arquivo lá dentro do server, a gente vai conseguir explorar ele, né? Eu já vou explicar mais como. O pesquisador desse exploit é o Lausch. Ele tem uns vídeos muito legais. O vídeo dele aqui mostrando a exploração do PHP Lite é bem divertido. Assistam depois, vai estar aqui na descrição, vale muito a pena. É bem legal a explicação dele aqui de como que ele descobriu esse exploit. O PHP Lite Admin tem aqui o site, né, o oficial para vocês conhecerem a ferramenta. E é basicamente isso, né? Após a exploração dessa máquina, a gente vai explorar um binário com permissão de root. Então vamos começar aí. Eu já fiz aqui a parte de scan aqui, né? Já passei Nmap, etc. Vocês podem fazer aí com calma, para não ficar. Agora que vocês já pegaram bem essas manhas aí, eu não vou ficar mais fazendo esse tipo de primeiro recon aqui, né, no vídeo. Vamos direto para o que interessa. Então aqui no Zico Shop aqui, ó, você consegue ver que é um site comum, né? Então em alguns lugares aqui, dependendo de onde você entra, você vê que ele faz uma referência dentro do próprio HTML aqui, né? Mas se você clica no contato aqui, ó, você vê que ele faz um include aqui, ó. Então, ele está incluindo tools HTML. Então aqui a gente já encontra a nossa primeira vulnerabilidade, né? Como a gente já testou bastante LFI aí, então se der o /etc /pswd aqui, ele não conseguiu mostrar, mas ele inseriu alguma coisa. Então você pode fazer o patch traversal aqui, né? Esses ponto, ponto, barra. Lembra que eu já falei que não tem um número certo, né? Você tem que ir testando, ó. E a gente conseguiu então fazer o nosso LFI e trouxe aqui o nome dos usuários, ó. Ele está mostrando aqui que tem um usuário que chama Zico, né? E esse é a gente conseguiu então explorar a primeira vulnerabilidade aqui. Então a gente pode rodar aqui um dirb, né, nessa máquina aqui, dirb http 192.168.57.5 para encontrar aí o que tem de diretórios, né? Tem um diretório chamado dbadmin aqui, ó. Se a gente chamar ele aqui, 192.168.57.5 dbadmin, a gente vai cair aqui no index-off, que também já é uma vulnerabilidade, né? E a gente pode entrar aqui no test_db.php aqui, ó. Opa, aqui no meu caso ele já está logado, porque eu acabei de fazer o teste. Mas deixa eu dar um logout. É assim que vai aparecer para vocês aí na primeira. Então, tá pedindo uma senha, né? Qual que é a tua primeira reação quando vê uma senha? A primeira senha que você vai testar, né, é admin. Geralmente é admin, né? Que a galera que não arruma, não configura direito as coisas acaba deixando a senha admin. Então, você não precisa nem fazer nenhum teste. Você jogar um admin aqui, você já vai cair aqui dentro. Então, aqui no caso de vocês, né, só vai estar a tabela test users aqui. Se você entrar aqui nessa tabela file aqui, né, ó, deixa eu achar onde é que está aqui. Aqui na tabela test users, aqui no info, ele tem aqui dois hashes de credencial, né, do usuário Zico e do usuário root. Não quer dizer muita coisa, né? Mas se você jogar isso aqui no CrackStation, você já viu ali que pode ser um MD5, só pelo formato, né, pelo formato da string ali. Você pode jogar aqui no CrackStation para ver se a gente consegue alguma coisa. Então ele quebrou aqui, né, porque já tem nessa database aqui. Só para explicar como é que esse cara, o CrackStation, faz essa quebra aqui, ele não quebra o hash, né? Ele faz por dicionário. Então ele tem um dicionário com vários hashes, né, e o significado desses hashes.
Aí ele compara esse hash aqui, ele vai dar um select no banco dele lá desse hash aqui e vai trazer a resposta do que é o hash que ele já salvou antes. Então, por isso que é rápido, né? Ele não faz a quebra desse hash, porque esse hash ele não é reversível, né? Então é só no dicionário mesmo para conseguir esse hash aqui. Mas de qualquer forma, isso aqui não vai interessar muito pra gente, é mais por título de curiosidade mesmo. Então, se você der uma lida no exploit lá, ó, deixa eu abrir ele aqui. Ele fala aqui, né, que esse database do SQLite aqui, ele vai salvar um arquivo dentro do server em algum lugar onde está configurado, lá no arquivo de configuração. Então ele simplesmente criou uma tabela com o nome hack.php e dentro dessa tabela ele colocou um valor de texto inserindo um comando, né, em PHP que ele quer executar lá no server. Então assim que ele chama dentro do servidor esse arquivo, né, ele consegue executá-lo como PHP porque vai chamar pelo browser, né, e o browser vai executar o PHP. Então bem simples, né? Não é nada muito complexo de se entender. O mecanismo aqui funciona assim: você vai criar uma database aqui e a hora que você criar essa database, ele vai escrever lá no server, né, um arquivo SQLite com essa database. E como a SQLite é um arquivo, né, não é não tem um SGBD, né, um sistema de gerenciamento desse banco de dados, onde você precisa logar dentro dele para conseguir ler as tabelas, né? O SQLite ele é só um arquivo, né, de SQLite. Então você consegue ler esse arquivo aqui pelo browser. Só que se você colocar um nome comum aqui, ele vai simplesmente criar um arquivo sem a extensão. Então, se você não colocar o .php, o browser não vai entender que é um arquivo PHP. Então vamos colocar aqui beco.php no nome do arquivo, né, o nome que você quiser. Então da database, a gente está criando uma nova database. A gente criou a database beco aqui. E aqui dentro da database beco, a gente vai ter que criar uma tabela lá dentro para poder inserir dentro dessa tabela, né, o nosso comando SQL. Então aqui você pode pôr qualquer nome que você quiser, né? Não tem diferença aqui. Vamos colocar um nome que fique fácil da gente chamar depois também, né? Não vou zoar aqui. Vamos colocar arquivo. Arquivo 3. E aqui o número de colunas, né? Vamos por uma só. Aqui no nome da coluna você pode pôr qualquer coisa também, arquivo. Opa, arquivo 3. Aqui no tipo, isso aqui é muito importante, porque aqui a maneira como ela vai mostrar isso lá dentro do SQLite. Então, o tipo tem que ser texto para ele poder mostrar em texto plano o que você está colocando aqui, para ele não mudar a codificação na hora da saída. E aqui no valor default, aqui do que vai ser inserido, é onde você vai colocar a tua shell ali, né? Então, a gente vai utilizar o MSF Venom aqui para criar um reverse netcat aqui. Menos page payload cmd barra unix barra reverse underline netcat lport igual a 443, como sempre, lhost igual a 192.168.57.1, que é o IP do nosso Kali. Eu vou sair isso aqui num arquivo. Eu vou chamar ele de... Não, na verdade não precisa sair no arquivo porque a gente vai ter que escrever na mão ali. Então eu vou só mostrar o código e a gente vai escrever na mão aqui. Enquanto isso aqui, ó, a gente vai jogar o nosso PHP. Cria a estrutura aqui do PHP. E aqui dentro a gente pode dar o exec, né, que a gente vai utilizar a função exec. Aí você pode utilizar qualquer outra função que você quiser e que esteja disponível aqui no server, né? Nesse caso o exec está funcionando. E aqui dentro do exec você pode jogar o mkfifo que foi exportado aqui do MSF Venom, né? Ou outro payload que você quiser, não tem. Aí o ataque vai da sua criatividade, né? Finaliza ele aqui. Fechou? Então eu vou criar o arquivo aqui, ó. Ele criou essa tabela pra gente, né? E a gente chamou essa tabela de arquivo 3.php. Não, foi arquivo, não, foi beco.php. Então agora aqui, ó, ele está dizendo que em /usr /databases, ele escreveu aqui a nossa database. No caso, a gente tinha dado um select na test user, por isso está aparecendo test user aqui. Mas isso já mostra para a gente que as databases estão sendo salvas dentro de /usr /databases. Então, se a gente vier aqui no nosso LFI, deixa eu startar aqui o NC, -lvp443 para escutar em modo verboso aqui. A gente troca aqui o nosso /tc PSWD, né, para usr /database
databases, vamos ver se ele aparece alguma coisa, não mostrou nada, mas se a gente chamar barra beco.php, que é o nome que a gente deu ali para a nossa tabela, ele executou, mas não abriu a sessão aqui. Eu acho que a gente colocou alguma coisa errada lá. Deixa eu ver uma coisa aqui se eu pus o IP certo do meu Kali. ifconfig vboxnet1. Opa, joguei tudo errado. Sudo ifconfig vboxnet1 57.1. Vamos ver o que a gente fez aqui. Dentro do beco PHP. Tá, não dá para ver aqui. Vamos criar de novo. Vamos chamar aqui de batata.php. Aí vamos entrar em batata PHP. A gente vai criar uma nova tabela batata com número de colunas 1, batata do tipo texto, PHP exec. A nossa shell, vamos ver o IP que está aqui, está certo. 57.1. 57.1, tá certo. Na 443. Beleza. Fechou. Fecha aspas, fecha a função, ponto e vírgula. Acho que foi isso que faltou já hoje. Então, create aqui, ele criou, beleza. Ó, ele criou em /sr database batata php. Então, a gente pode copiar esse cara aqui e chamar aqui no nosso LFI. Agora sim, a gente conseguiu abrir aqui a nossa shell com o www.data. Então, o primeiro passo foi bem simples aí, né, para a gente conseguir abrir a nossa shell. Então, agora, se você fizer todo o processo de pós-exploração aqui, procurar processos, procurar coisas do tipo, né, nesse usuário a gente não vai ter nada. Se você tentar se logar com aquela senha que a gente quebrou aqui do Zico, a gente sabe que tem usuário Zico, mas essa senha aqui não é a senha de administrador do Zico, não dá para logar nela aqui. Então, se você for lá no /home /zico, opa, ele não deixa apagar, que maravilha. cd /home /zico. Você vai ver que aqui tem um diretório chamado WordPress, ó, e outro chamado Joomla. Se você entrar no WordPress aqui, ele não deixa apagar e eu tô com preguiça de spawnar a shell. cd WordPress. Aqui dentro tem os arquivos default de configuração do WordPress. Provavelmente ele estava configurando o WordPress e largou esses arquivos aqui. Então, se você der um cat no wp-config.php, que é o arquivo que sempre tem as configurações aqui, né? Ele mostra a senha de root, né? Ou a senha do Zico aqui dentro do MySQL. Então, essa senha aqui, se você tentar logar com essa senha aqui no usuário Zico, ela vai funcionar. Ao invés de spawnar a shell aqui, eu vou sair aqui e vou conectar direto no SSH que está aberto lá. Então, SSH Zico, arroba 192.68.57.5. É SSH, não SHH. E a senha é aquela que a gente copiou ali em cima. Então a gente conseguiu logar aqui, né, com o usuário Zico. Então aqui no usuário Zico, se você der um sudo "-l" aqui, ó, para ver os arquivos que ele consegue executar como root, né, os binários que ele consegue executar como root sem senha, ele mostra aqui que ele consegue utilizar o tar e o zip. Então aqui no arquivo zip, né, a gente consegue, na hora de extrair o arquivo, a gente passar um comando a ser executado, né, como linha de comando. Então, para isso, a gente precisa criar um arquivo, né, aqui dentro para poder zipar ele. Então, vamos lá no tmp, dá um touch aqui para criar um arquivo. Eu vou chamar ele de file. Então, dentro do tar, né, a gente já criou um arquivo ali para poder compactar ele, né? Dentro do tar, existe um comando chamado checkpoint, que você consegue executar alguma ação arbitrária, ou antes ou depois, né, de extrair ou compactar um arquivo.
Então aqui está o link para vocês, né, na documentação aqui de como é que utiliza, né, o checkpoint aqui dentro do tar. Mas qual que é a ideia? A ideia é a gente, né, criar um arquivo compactado, né, e para extrair esse arquivo, a gente utilizar aí o checkpoint para conseguir executar algum comando aqui dentro. Então a gente pode, né, a gente vai ter que usar o sudo, claro, senão a gente não vai conseguir executar como root o que a gente quer, /bin /tar, como está descrito ali nas permissões que a gente tem, né? Dá um "-c", "-f", "-tmp", "-zico". Não, a gente não criou o arquivo zico, a gente criou o arquivo. Arquivo.php. Foi arquivo ou foi file que a gente criou? Tô doidão já. Deixa eu ver. Cadê? Onde é que a gente criou o arquivo aqui? Zico, sh, blá 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 blá. Aqui, file. Tô viajando. tmp file. Isso, agora vai. A gente vai chamar então o menos checkpoint, né? Menos checkpoint. Pus o pontinho para escrever aqui, né? O arquivo compactado. Checkpoint igual a 1 menos checkpoint action igual a exec, que é para executar um comando, né? Igual, dá um sudo su aqui, ou um sudo bash, ou o que você quiser. Espera aí que deu treta. Deixa eu colocar um zip nesse file aqui para ele zipar o arquivo.zip. Espera aí que deu alguma treta aqui. Vintar, "-c", f, tmp, file. Deixa eu ver se é só um menos aqui no checkpoint. Não. Ah, achei o que é a treta aqui, ó. Faltou mais um menos aqui, ó. Então aqui a gente conseguiu, né, o nosso usuário root, ó. Ele executou né, o arquivo ali depois de compilar, desculpa, depois de compactar o arquivo, né, ele passou aqui o parâmetro arbitrário aqui para executar o comando sudosu. Mas a gente consegue executar isso também com o zip, não só com o tar. Vou mostrar para vocês. Deixa eu sair aqui do usuário root. Deixa eu dar um rm asterisco aqui. Não vai deixar, dá nada. Então, para a gente fazer, né, a mesma coisa que a gente fez aqui utilizando o zip, porque a gente viu aqui no sudo "-l que ele consegue utilizar tanto o zip como o root, né, quanto o tar. E os dois a gente consegue passar nesses argumentos aí como comando. Então, seguindo o mesmo conceito do checkpoint ali, né, dentro do tar, a gente consegue fazer isso com um arquivo zip também. Deixa eu criar um arquivo aqui. Chamei de batata aqui, né? Touch é para criar um arquivo de texto, criou um arquivo chamado batata. Então agora para a gente fazer a extração aqui, a gente dá um sudo zip para utilizar o zip dessa vez em vez do tar, né? /tmp batata, que é o nome do arquivo que a gente vai compactar aqui, né? Deixa eu botar um batata.zip aqui para ele criar um arquivo zip. Vou deixar aqui mesmo no tmp/tmp. Vou chamar ele de batata, que é o arquivo que a gente criou aqui, né, o tmp batata. Então a gente passa o "-t" maiúsculo e "-um zip command para ele executar um comando arbitrário, né, após a extração do arquivo. Então a gente pode passar um "-c" para executar, né, dentro do sh alguma coisa, um /bin /bash. Então ele vai executar o bin bash, né, como root. Opa. Um zip command, escrevi alguma coisa errada aqui, peraí. Ah, faltou o igual aqui, né? Aí não vai, né, tio? Então agora a gente conseguiu o root, né, da mesma forma, porque na hora que ele executou, que ele zipou o arquivo aqui que a gente pediu para ele zipar, né, e extraiu o arquivo,
ele passou como comando arbitrário ali, né, para ele executar o bin bash, né, pelo SH. E da primeira vez foi utilizando o checkpoint ali dentro do tar. Então se a gente for em barra root agora, né, tem a flag aqui do root. Beleza? Espero que vocês estejam gostando aí das máquinas, pessoal. A máquina de amanhã está aqui na descrição e vai ser especial a máquina de amanhã que quem criou essa máquina, né, foi o Vini Vieira. E ele criou inclusive o exploit que é utilizado nessa máquina, né, para conseguir fazer a primeira exploração. E quem vai apresentar essa máquina para vocês amanhã é ele. Então a gente vai ter o privilégio aí do próprio desenvolvedor do exploit estar explicando para a gente aqui como é que explora a máquina dele, que ele subiu ali no Von Hub, beleza? Tá aqui na descrição então o link da VM de amanhã, que é a Photographer, né? Valeu aí, Vini Vieira, pela ajuda aí, por estar participando com a gente aí do desafio. Amanhã a galera vai poder acompanhar aí o trampo do Vini Vieira. Os links aqui na descrição, né, estão disponíveis esse material de apoio de tudo que a gente conversou aqui. Se alguém precisar de alguma coisa, manda mensagem lá no grupo. Quem ainda não se inscreveu aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui. E é isso aí, pessoal. Até amanhã então. Valeu!